Jornada Espiritual para 40 Madrugadas. Tema geral: a importância do Espírito Santo no tempo do fim. 39º dia. Tema do dia: o Espírito Santo e as 4 ressurreições. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. O pecado trouxe a morte, mas o reinado da morte terminou na cruz. A cruz produziu a seguinte pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Jesus humilhou a morte, que tanto nos humilha. Ele comparou a morte com um sono e declarou: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João capítulo 11, versículos 11 e 26. Jesus declarou-se a solução para a morte quando disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Algumas pessoas fazem as seguintes perguntas sobre a ressurreição. Primeiro, quando os que morrem na esperança da ressurreição vão ressuscitar? Segundo, os que não creram e não aceitaram a Jesus também vão ressuscitar? Terceiro, quando os que não creram e não aceitaram a Jesus vão ressuscitar? Quarto, haverá alguma ressurreição especial? No tema de hoje, vamos tentar responder essas 4 perguntas. A Bíblia demonstra que há 2 ressurreições gerais e 2 especiais. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Entre as 2 ressurreições gerais, haverá um intervalo de 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. A primeira ressurreição geral é chamada de ressurreição para a vida, e os que fazem parte dela são chamados de bem-aventurados. Também está escrito que os que fazem parte dessa ressurreição, a segunda morte não terá autoridade sobre eles, e eles, a segunda morte, não terá autoridade sobre eles, e eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A segunda ressurreição é chamada de ressurreição do juízo e ocorrerá logo após o milênio. A primeira ocorrerá por ocasião da primeira vinda de Jesus e a segunda após o milênio. A ressurreição pós-milênio determinará o fim do grande conflito e o juízo final e definitivo de todos os ímpios, incluso Satanás e os seus anjos. Apocalipse capítulo 20, versículos 9 e 10 e 14 e 15. Quanto à primeira ressurreição especial, temos os seguintes textos bíblicos: Marcos capítulo 14, versículo 62 e Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ambos os textos se referem à primeira ressurreição. Ambos parecem indicar para os algozes, e os que se opuseram a Jesus vão ressuscitar para ver a primeira vinda de Jesus. Os textos parecem indicar que haverá uma ressurreição especial para que se cumpra o que Jesus prometeu. Como eles são ímpios e os ímpios só serão destruídos após o milênio, eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar e em seguida vão morrer para aguardar a segunda ressurreição, a ressurreição dos perdidos. Os adventistas creem numa segunda ressurreição especial, baseando-se em Daniel capítulo 12, versículos 1 e 2, e nos escritos de Ellen White. Todos os que morreram na fé na mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto da paz
estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Grande conflito, páginas 636 e 637. Eventos finais, página 276. Há um precedente para esse fato. Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53. Por ocasião da morte de Jesus, houve um grande terremoto e uma ressurreição especial. A Bíblia não se delonga nas informações, mas afirma que foram santos que ressuscitaram e entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Provavelmente, por ocasião da ascensão de Jesus, esses santos ressuscitados foram levados para o céu, como as primícias dos ressuscitados. Apocalipse capítulo 16, versículo 18. Quando se refere ao sétimo flagelo, fala de um grande terremoto que mexe com a estrutura da terra. Esse fato ocorrerá um tempo antes da volta de Jesus. Portanto, a exemplo dos santos que ressuscitaram por ocasião da morte de Jesus, haverá outra ressurreição especial, um pouco antes da volta de Jesus, para contemplar a todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, que sairão dos túmulos glorificados para ouvirem o concerto da paz estabelecido por Deus para os que guardam a sua lei. Portanto, à semelhança das duas ressurreições gerais, haverá também duas ressurreições especiais. Tanto as duas ressurreições gerais quanto as duas ressurreições especiais são marcadas por dois grupos opostos. As gerais se referem aos santos, por ocasião da volta de Jesus, e os perdidos após o milênio. As especiais se referem aos que honraram a Jesus obedecendo sua lei e aos que humilharam a Jesus se opondo à sua lei, ou seja, os que morreram firmes na promessa do advento e os líderes judeus que negaram a Jesus e o condenaram à morte e, desse modo, desprezaram a mensagem do advento. Com base nos textos citados, penso que responderemos as 4 perguntas sobre as ressurreições. Procuremos viver para o grande encontro com o Senhor Jesus. Procuremos viver para participar da primeira ressurreição geral ou da primeira ressurreição especial. Isso se não tivermos o grato privilégio de ver a volta de Jesus sem passar pela morte. Com toda a força de nossa convicção, devemos clamar: ora vem, Senhor Jesus. Oremos hoje para que o Espírito Santo encha a nossa vida, para que em breve possamos nos encontrar com o noivo. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Apocalipse capítulo 22, versículo 21. Texto escrito pelo pastor Jair Góes. Leitura de Carlos Bock. Amanhã será o 40º dia. E o tema do dia, o Espírito Santo e o dom de profecia. Que você possa ter um dia muito especial, abençoado e feliz. O nosso encontro, você já sabe, é amanhã, nosso último encontro dessa série.